Exemplo 17. Completa a tabela considerando as seguintes funções horárias das posições, em que S é medida em metros e T em segundos. Então, aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco funções horárias. Aí é para completar a tabela colocando posição inicial, velocidade inicial, aceleração e a função horária da velocidade. Nessa primeira função, quem é a posição inicial? Olha, posição inicial, ó, muito fácil. É só observar quem está ocupando o S0. Nesse caso é 20. 20 metros. Quem é a velocidade inicial? Também muito simples. É o que está acompanhando T. Quem está acompanhando T nesse caso aqui é 6. Então, 6 metros por segundo. Eita. 6 metros por segundo. A aceleração. Quem é a aceleração? A aceleração é quem está acompanhando T ao quadrado. Só que veja que é o seguinte fato. É a aceleração dividido pela metade. Agora, por que não é, digamos, o tempo ao quadrado dividido pela metade? Porque veja o seguinte, essa função ela é horária. Função horária tem a ver com tempo. Certo? Então, por ser função horária, é obrigatório que esse t seja variável. Ok? Há uma grande diferença entre variável e incógnita. A variável é dentro de uma função, dentro de uma expressão algébrica. A incógnita é dentro de uma equação. É obrigatório eu ter que deixar esse t em uma função, porque é uma função horária. A aceleração ela vai ser um número. Aí nesse caso aí a aceleração dividida por 2. Eu percebo aqui que aqui deu 5. Então, qual é o número que quando eu for dividir por 2 vai me dar 5? Quanto é que vai ser esse valor de A? O valor de A vai ser 10. Certo? Porque 10 dividido por 2 dá 5. Ou eu multiplico mesmo pelos extremos, tal. Então, aqui 10 metros por segundo ao quadrado. E qual é a função horária da velocidade? A gente lembrando que a função horária da velocidade é voat. Eu tenho que saber quem é V0 e quem é A. Pronto, eu tenho todas as informações. Então, V é igual a V0, que é 6, e A, que é 10. Pronto, está feito A1. Agora, 2. Posição inicial, veja quem é que está ocupando o local da posição inicial. Menos 40. Menos 40 metros. Velocidade inicial é aquele que acompanha o T. Certo? Nesse caso é 2. 2 metros por segundo. A aceleração é aquele que acompanha T ao quadrado. Nesse caso, menos 4. Só que eu tenho que lembrar que na função é A sobre 2. Certo? Que deu, nesse caso, menos 4. Então, qual é o número que dividido por 2 dá menos 4? Só pode ser quem? Só pode ser menos 8. Ok. Qual é a função da velocidade? Nesse caso, a função da velocidade, eu tenho que saber quem é V inicial, que nesse caso é 2. E tenho que saber quem é a aceleração, que nesse caso é menos 8. Certo? Agora aqui. O 3. Quem é o espaço inicial? Olha, eu percebo aqui que o espaço inicial é aquele que não tem T. E eu vejo que os dois termos têm T. Então quer dizer que o espaço inicial aqui não tem. Que isso aqui é velocidade inicial. Isso aqui dá para descobrir o valor da aceleração. Então o espaço inicial aqui é 0. Quem é a velocidade inicial? É o que acompanha T. Nesse caso aqui é menos 8. A aceleração, novamente, é um número que quando dividiu por 2, deu 2. A sobre 2 igual a 2
Esse caso, a aceleração é 4. E quem é a velocidade, a função velocidade, simplesmente será V0, que é menos 8, a aceleração, que é 4. Então, menos 8 mais 4t. Aqui, nesse caso, a 4, a posição inicial é o que não está acompanhando t, nesse caso é 70, então aqui é 70 metros. A velocidade inicial é o que acompanha t, nesse caso eu não tenho, então aqui é 0. A aceleração aqui dá para descobrir quem é, certo? Aqui deu 3, mas não é 3, é a sobre 2 que dá 3. Nesse caso a aceleração é 6. E qual vai ser a função horária da velocidade? A função horária da velocidade simplesmente vai ser V0, que nesse caso dá 0. Aceleração deu 6. Aí nesse caso aqui, como não tem o inicial, quer dizer que a função horária dela vai ser V igual a 6t. Ok. Mas é só nesse caso. Mas se quiser deixar com 0, tá certo do mesmo jeito. A última, a posição inicial é quem acompanha ninguém, é o termo independente. E eu vejo que aqui tem somente t ao quadrado, então 0. Velocidade inicial é quem acompanha t, também não tem, então 0. Aceleração aqui, olha, aqui é 1. Então nesse caso é a sobre 2 igual a 1, que nesse caso é a igual a 2. A aceleração aqui é 2. E qual vai ser a fórmula da velocidade? Vai ser V igual V0 é 0. A aceleração deu 2. Então a função horária aqui nesse caso é V igual a 2t. Pronto. Resolvido o exemplo 17. Ok, agora continuando, como seria o gráfico? O gráfico aqui, percebemos uma coisa desde o início, só não foi dito. Estas funções, elas, se formos analisar tanto a do deslocamento como a do espaço, ela é uma função do segundo grau, certo? Por ser uma função do segundo grau, o seu gráfico não será uma linha reta. O seu gráfico será uma parábola. Ok? Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a posição é dada em função do instante por uma função polinomial do segundo grau. Daí, como a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado é uma função polinomial do segundo grau, sua representação é uma parábola ou até mesmo um arco de parábola, cuja concavidade depende do sinal da aceleração. Veja o seguinte: se A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Se A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Certo? No vértice, o que seria o vértice? O vértice é essa parte aqui. Se for voltado para cima, o vértice está aqui, ó. No caso, seria aquele ponto que na qual é porque no gráfico da função do segundo grau, quando ele é voltado para cima, primeiro ele vai decrescente e depois ele vai crescente. O vértice seria o último ponto na qual ele decresceu e que vai começar a crescer. Esse vértice aqui é como que se fosse o móvel mudou de sentido, certo? Móvel mudou de sentido. E isso só acontece quando V final é igual a 0. Aí mudou de sentido. Ele simplesmente estava diminuindo até que chegou a velocidade 0. Aí depois começou a aumentar a velocidade. Essa velocidade vai variando. Ok?
Então, isso só acontece quando muda o sentido, ou seja, quando inverte. Inversão no sentido do movimento. Pronto, esse caso aqui. Temos aqui uma parábola voltada para cima. Então significa dizer que a aceleração ela é maior que zero, certo? Ou seja, ela é positiva. Nos nossos exemplos que fizemos, a gente teve mais aceleração positiva do que negativa. Tipo, aqui mesmo só teve uma que foi negativa. Então, se a gente fosse representar o gráfico dessa posição 2 da função horária aqui, da posição, o 2 seria um arco voltado para baixo, certo? E o vértice seria o ponto mais alto. Então, esse vértice aqui, ele pode ser o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. Vértice, ele pode ser ponto mais alto, nesse caso aqui. Realmente, o vértice está lá no topo. E ele pode ser também o ponto mais baixo. O ponto mais baixo, nesse caso, quando ele é voltado para cima, o vértice ele é lá embaixo. Muito bem. Então o vértice está aqui, nesse caso é o ponto mais baixo. Então, esse gráfico ele nos dá muitas informações. Em primeiro lugar, é que esse pedaço aqui do gráfico, ó, veja que esse pedaço aqui nos informa que aqui o movimento ele é retrógrado. Mas por que ele é retrógrado? A gente viu que movimento retrógrado é aquele que a velocidade ela é negativa. Certo? A velocidade ela tem o sinal dele é menos. Não é simplesmente que está diminuindo, mas é que está com sinal negativo. Certo? Às vezes o móvel pode ser que esteja aumentando, mas devido ao seu sinal, aí ele é um movimento retrógrado. Já que o vértice, como já foi dito aqui, é a inversão do sentido, certo? Ele estava andando em um sentido, depois ele mudou o seu sentido. Ele poderia estar indo para a direita e resolveu voltar. Aí passou aí para a esquerda. Uma outra coisa também é que talvez o móvel ele estava subindo e depois ele passou a descer, ou seja, inverteu o seu sentido. Aí nesse caso aqui a velocidade ela é igual a zero. Já que após essa parte do vértice aqui, percebe-se que o movimento ele é progressivo, ele passa a ficar tipo, como se diz, a favor da trajetória adotada no referencial. Tipo, é como que se ele tivesse andado contra a trajetória e depois ele resolveu andar a favor da trajetória, certo? É como que se fosse tipo, eu adoto como positivo a trajetória de uma cidade para outra. Aí tudo bem. Se algum veículo estiver sentido contrário, aí ele, na minha concepção, como eu adotei positivo a trajetória de uma cidade para outra, quem está em contrário, para mim não está no sentido adequado. Mas digamos que essa pessoa resolveu dar meia volta e começou a seguir o que eu considerei positivo. Então significa dizer que seu movimento agora ele é progressivo, que é quando a velocidade ela é positiva. Então nesse caso aqui a gente tem os três casos: velocidade menor que zero, velocidade igual a zero e velocidade maior que zero. Certo? A gente tem os três casos ao mesmo tempo. Uma outra coisa também é que
nesse pedaço aqui, ainda, ele é retrógrado, como a gente já viu, que a velocidade ela é negativa, mas ele é retardado, porque olha, a aceleração aqui ela é positiva. Então veja que a aceleração tem um sinal e a velocidade tem outra. Então, por isso que ele é chamado de retardado, ok? Um movimento retrógrado retardado, porque a velocidade e a aceleração elas não estão em harmonia, como se diz. Já aqui, nessa parte aqui que é progressivo, ele é progressivo acelerado, porque olha, a aceleração ela é positiva e a velocidade também é positiva, certo? Como é que eu sei que a aceleração é positiva? Pelo formato do gráfico. O gráfico aqui é uma parábola voltada para cima. Muito bem. Agora analisando o caso contrário. Esse caso aqui é voltado para cima, nesse caso a aceleração ela é negativa. Nesse caso aqui nós temos uma parte que está subindo e aí chega aqui no topo, a velocidade fica nula. Nesse caso aqui a velocidade ela é maior que zero. Aí vai subindo, certo? Aí depois essa velocidade ela acaba mudando, ela acaba, como se diz assim, ficando negativo. Então nós percebemos uma coisa, nesta parte aqui, nesse pedaço aqui, a velocidade ela é maior que zero, certo? Então, esse daqui é o movimento progressivo. É como que se ele tivesse a favor da trajetória. Aí, ele fica com o sinal de mais. Não importando se está diminuindo. Ele pode diminuir sua velocidade. O importante é que, nesse caso, ele só será progressivo quando ele for positivo. Ou seja, a favor da trajetória. Já aqui, nessa parte ocorre a inversão. Certo? A inversão aqui no seu sentido. E essa outra parte aqui já é o contrário. É um movimento retrógrado. Ele está agora contra a trajetória. A velocidade ela é negativa. Analisando essa primeira parte aqui, esse pedaço, a aceleração ela é negativa e a velocidade ela é positiva. Veja que não está em harmonia. Então, novamente, ele é retardado. Certo? É como que se a velocidade dela fosse cada vez menor. Já o outro lado, o outro pedaço aqui, a velocidade ela é negativa. Nesse caso, é um movimento retrógrado. Mas eu percebo que a aceleração e a velocidade, nesse caso, estão em harmonia. Certo? Nesse caso aqui, esta velocidade aqui não quer dizer que simplesmente ela está apenas diminuindo. Significa dizer que também ele está contra a trajetória. Então ele é retrógrado, mas porque está harmonizando menor que zero para um, menor que zero para outro, ele é acelerado. Ele está ficando cada vez mais rápido. Certo? Está ficando mais rápido ainda. E a gente nota pela questão da distância. Certo? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas propriedades também. São muitos detalhes que tem. Ok? Por enquanto é só essa parte.